Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Eu espero que a senhora tenha tido um ótimo final de semana em família. As coisas já começam a se normalizar, a gente já começa a receber um amigo aqui, um parente acolá. Precisamos voltar à vida, não é mesmo? Olha, eu quero pedir licença mais uma vez para entrar na sua casa, porque vai começar o programa Com o Brasil Nordeste. E hoje temos o Giro de Notícias com os nossos parceiros que estão em alguns estados do Brasil. Temos também o De Olho na Rede, porque alguém postou algo muito interessante nas mídias sociais e nós queremos dividir com você. Temos ainda uma entrevista muito especial com o Dr. Luiz Gustavo, ele que é biólogo e doutorando em engenharia mecânica. É uma mecânica um pouco complexa, mas é uma ótima entrevista. Eu acho que você vai gostar bastante. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Está no ar o programa Com o Brasil Nordeste de hoje. Vamos começar o nosso giro de notícias chamando Natânia Mello, nossa assistente de mídias sociais, que está em Garanhuns, Pernambuco. Natânia, com você. Em Pernambuco, a lei que determina o uso obrigatório de máscaras durante a pandemia foi regulamentada na última sexta-feira, 31. O decreto assinado pelo governador Paulo Câmara prevê multa de R$1.000 a R$100.000 para a empresa privada que permitia a entrada de pessoas sem a proteção, dependendo do porte do estabelecimento. Caso sejam identificadas pessoas sem o equipamento de proteção, os responsáveis pelos órgãos ou estabelecimentos deverão orientar sobre a necessidade do uso. Em caso de recusa, deverão determinar a retirada do infrator, inclusive com o acionamento da força policial, se for necessário. Ainda na região Nordeste, Marcelo Jorge, atualizando aqui na tela da TV Com Brasil. Olá, amigos do Brasil Nordeste, na TV Com Brasil. Olá, Sandro de Moura. Olha, como se sabe, um dos segmentos profissionais mais atingidos pela pandemia foi o setor artístico. Por isso, para amenizar a ausência de trabalho para tantos profissionais das artes, foi realizado há 2 semanas em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o Samba Solidário em Casa, um projeto que arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos. E agora o projeto cultural Ribeira Boêmia também decidiu reabrir as inscrições para os beneficiários. O principal objetivo é ajudar os profissionais da música que estão sem renda fixa desde o início da pandemia do vírus chinês no estado do Potiguar. Os interessados podem procurar a Casa da Ribeira para se cadastrar. Cerca de 100 famílias já receberam doações durante o mês de agosto. Outras 300 devem ser contempladas com kits contendo cesta básica, material de higiene, produtos de limpeza, álcool em gel e máscaras de proteção. A live solidária do Ribeira Boêmia arrecadou 5.166 quilos de alimentos, 300 kits de higiene e limpeza, 1.400 litros de álcool em gel, desinfetante e água mineral, além de 4.600 máscaras de proteção. As doações partiram de empresas apoiadoras e pessoas físicas que assistiram à transmissão no YouTube. As contribuições em dinheiro foram convertidas em donativos. O montante foi contabilizado pelo programa Mesa Brasil Sesc. É isso aí. Repartir é sinal de compaixão cristã e solidariedade com o próximo. Do Nordeste para o Brasil Nordeste. Marcelo Jorge. Na região Sudeste, o jornalista Eduardo Negrão para atualizar sobre o que acontece aqui na tela da TV Com Brasil. Boa tarde, de volta a Brasília com o Brasil Nordeste da TV Com. E a capital paulista em chamas, 11 pré-candidatos já para disputar a Prefeitura de São Paulo. Até uns nomes muito conhecidos e alguns paraquedistas total. Até o Levi Fidelix, do PRTB, está se aventurando aos 68 anos. Ele que já disputou inúmeras eleições para presidente, governador, prefeito de São Paulo. Nunca chegou nem perto de ganhar nenhuma, mas hoje tem o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Outros nomes da direita: Felipe Sabará, ex-secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, jovem, 36 anos, ele é do Novo e se declara bolsonarista, assim como Levi Fidelix. Existem candidatos da direita anti-bolsonarista.
é o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Aliás, não tem apelido melhor para esse rapaz. Mamãe Falei. Ele falou que era de direita, depois era de esquerda, agora ele não sabe aonde quer. Acho que quer o colinho da mamãe. A ex-bolsonarista de primeira hora, Joyce Hasselmann, agora inimiga mortal do Bolsonaro, sai candidata, mas deve pagar mico. Aliás, troquei algumas palavras por zap com a deputada, né? Me coloquei à disposição para consultoria, porque se for do jeito que tá, a batata vai assar para o lado dela. Ainda no campo da direita temos o tradicionalíssimo André Matarazzo, que ocupou vários cargos, nunca teve cargo eletivo, mas é de uma família quatrocentona, inclusive é primo do Eduardo Suplicy, que é de esquerda, e nós vamos falar do Eduardo mais à frente. Nós temos o Marcos Costa, do PTB, ex-presidente da OAB São Paulo, também estreando na política, e representa o Roberto Jefferson, deve puxar a sardinha para o Bolsonaro também. No centro, segundo o Estadão, o atual prefeito Bruno Covas, muito complicado, com problemas de saúde, ele era o vice-prefeito, virou prefeito porque o João Dória abandonou São Paulo e deve, claro, sair a sua própria reeleição. Mas vive um momento complicado por diversos fatores, inclusive a sua saúde. Já no campo da esquerda, Márcio França, candidato a governador de São Paulo, foi derrotado pelo João Dória, mas única e exclusivamente devido ao Bolsodória. O Dória se agarrou no Bolsonaro e conseguiu se eleger. O Márcio França chegou a vencer na capital paulista, um mar de votos, terra onde o João Dória era prefeito naquele momento, prefeito licenciado, mas não conseguiu o governo. Deve sair forte para a prefeitura de São Paulo. Porém, o fato de ser socialista vai complicar a vida dele. Para reforçar o time, ele pode chamar a ex-prefeita, ex-senadora, petista e ex-esposa do senador Eduardo Suplicy. Ela é ex-tudo, a Marta, ex-apresentadora de televisão, Marta Suplicy. Eu não sei se soma ou divide. Também cotado para vice-prefeito está o Celso Russomano. Já foi várias vezes candidato a prefeito, nunca chegou a se eleger, mas é um deputado federal sempre com boa votação do Republicanos. E na extrema esquerda, ele, o invasor de casas e propriedades, Guilherme Boulos, do PSOL, Gilmar Tato. Só quem conhece São Paulo sabe a parada da família Tato na capital paulista. Nós temos um bolsão lá na Zona Leste que se chama Tatolândia. Não me pergunte por quê, viu, Hélio? Porque a batata assa por lá. E o comunista Orlando Silva, mas esse é na categoria animação, sai só para projetar o nome, para tentar se reeleger deputado federal. Com essas e outras, nós vamos ficando por aqui. A eleição de São Paulo promete. Eduardo Negrão, direto da capital paulista. Olha, eu quero hoje fazer um comentário aqui a respeito do giro. A Natânia falou sobre o governador Paulo Câmara, que se debruçou sobre o decreto que diz respeito às máscaras. Empresários que aceitarem que algum funcionário vá trabalhar sem máscara, evidente que nenhum empresário vai aceitar que trabalhador vá trabalhar sem máscara. Mas se por acaso alguém esquecer e entrar na fábrica, o empresário pode ser multado e a multa é pesada. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Será que o governador do estado já colocou máscara à disposição da sua população? Em março, nossa equipe esteve aí no Polo Têxtil de Pernambuco, Toritama, Santa Cruz de Capibaribe, Caruaru, tudo fechado, o governador mandou trancar tudo, mas os empresários se organizaram e estavam ali produzindo máscaras para doar para a população, para vender para pequenos empreendedores. E o governador tem incentivado essa turma, tem incentivado esse polo têxtil da região para que as máscaras possam chegar aos rostos da população pernambucana? Ou o negócio é só meter a caneta e enfiar o chicote no lombo de quem produz? Eu quero muito falar coisas boas aqui a respeito do governador, mas ele está cada dia pior. O giro do Marcelo Jorge já traz algo muito mais interessante. São os artistas usando a arte para promover a solidariedade. A este, sim, o nosso parabéns. Vamos agora a um breve intervalo comercial
e voltamos já já. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET, no Canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, Canal 239. Brasil Nordeste na TV Com Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, apresentação Sandro de Moura. Estamos de volta, agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo que, se você puder, passe um WhatsApp dizendo de qual parte do país que você está assistindo o programa Com Brasil Nordeste. Nós queremos mandar um abraço carinhoso para você. Por falar em abraço carinhoso, daqui a pouco nós vamos abraçar alguns munícipes e parabenizar algumas cidades que estão aniversariando. Mas agora vamos de olho na rede, porque alguém postou algo especial que nós queremos dividir aqui com você. Esse de olho na rede é muito interessante porque mostra os nordestinos das cidades de Pilão Arcado e Casa Nova, ambas no estado da Bahia, comemorando a chegada de água. Nós temos sempre falado aqui que o programa Bolsa Família é muito importante, que esse ajuda de custo que o governo dá para algumas pessoas mais necessitadas é importante. Agora, a água é vital para o ser humano em qualquer parte do mundo. E na região Nordeste, muito mais. Por isso, a população está aí vibrando a chegada da água na região Nordeste. Queremos aqui também abraçar as cidades que estão aniversariando hoje. Araripe, no estado do Ceará, Serra Negra do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, e Potiraguá, no estado da Bahia. A todos vocês, munícipes, que moram nestas cidades, recebam o nosso parabéns, o nosso abraço. O nosso desejo é que o gestor público aí da sua cidade esteja cuidando direitinho para que você e sua família possam viver com muita dignidade. Parabéns e um forte abraço. Vamos agora à nossa entrevista de hoje com o Dr. Luiz Gustavo, biólogo, especialista também em engenharia mecânica. Vamos à entrevista. Olá, muito boa tarde. O nosso bate-papo de hoje é com o professor Dr. Luiz Gustavo Martins da Silva, ele que é biólogo com doutorado em engenharia mecânica, estudou também fora do país, nos Estados Unidos, fez pós-doutorado na Austrália e vai bater um papo conosco hoje aqui no Brasil Nordeste. Está conosco aqui também o nosso colega jornalista Eduardo Negrão, de São Paulo. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, Eduardo Negrão. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Doutor Luiz, gostaria que o senhor contasse um pouco para os nossos telespectadores sobre a sua experiência, sobretudo em relação a esse processo de interferência de obras, em relação aos peixes migratórios. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua experiência. Eu tenho em torno de 16 anos de experiência trabalhando nessa área
A ação de impactos, principalmente de empreendimentos hidrelétricos, sobre espécies de peixe de água doce, principalmente, e aquelas outras espécies que estão na interface da água doce com a água salgada, né, com o ambiente marinho. Algumas delas usam, espécies marinhas usam o ambiente de água doce para completar parte do seu ciclo de vida, e nas nossas avaliações a gente tenta englobar essas espécies e entender um pouco melhor os impactos, não só de usinas hidrelétricas, mas de obras de infraestrutura em geral sobre os peixes, principalmente espécies de peixes migradores. Gostaria de saber do senhor, então, uma obra como esta do Rio São Francisco, por exemplo, o que o senhor teria a dizer, segundo os estudos, que tipo de impacto poderia causar? Numa obra como a obra da transposição do Rio São Francisco, por exemplo, e isso, alguns estudos de impacto realizados à época da análise da viabilidade ambiental desse tipo de empreendimento, ela tem alguns fatores e implicações sobre as espécies de peixe, principalmente quando se relaciona literalmente a transposição ou a passagem de águas de uma determinada bacia, conectando uma outra bacia que, geologicamente, no espaço morfológico, são naturalmente separadas. Por exemplo, bacia de São Francisco e bacia do Rio Tocantins. Uma parte dessa obra, ela acaba conectando essas duas bacias. Nessa conexão, como a água é bombeada para canais que vão se tornar canais de irrigação, para levar água à sociedade em outros pontos, pode existir o problema de transferência de algumas espécies de uma bacia para outra. E, em geral, essa transferência ela sempre gera alguns impactos importantes sobre a estrutura das comunidades nativas de peixe nos seus locais naturais, onde elas ocorrem naturalmente, né? E dentro do processo de transposição, esse foi um dos pontos levantados na discussão de possíveis impactos. Nesse sentido, em relação à fauna de peixes, esse é um dos problemas que podem ocorrer. Professor, saindo um pouco da questão migratória, indo mais para os crimes ambientais, nós tivemos recentemente aquele problema do rapaz que foi picado por uma naja em Brasília. Nos Estados Unidos, eles têm alguns problemas sérios lá com raça de peixes invasores, né? A carpa asiática no Mississippi, que foi levado para a criação, não deu certo. É um problema parecido com o javali aqui no Brasil. O peixe-leão no Caribe, que é um peixe que o pessoal compra para ornamentar aquário, depois fica cansado, joga no mar, e aí vira um predador. Nós temos esse tipo de problema aqui no Brasil, de espécies invasoras na área de piscicultura? Sem dúvida alguma. Em relação à parte de água doce, por exemplo, a gente pensando em ambientes de água doce, uma das principais ameaças também à conservação das nossas espécies nativas é a introdução de espécies invasoras, a introdução de espécies não nativas, no amplo da palavra. E isso é um problema sério, de fato, que ocorre no Brasil, em várias bacias, desde problemas originários, tipo, por exemplo, da indústria de aquariofilia, que, da mesma forma com o peixe-leão, por exemplo, você compra peixes exóticos em lojas de aquário e, eventualmente, as pessoas cansam desses peixes e jogam no vaso sanitário. Então, literalmente, esses bichos sobrevivem e caem em cursos d'água naturais. Há operações de piscicultura que criam espécies não nativas para consumo ou para venda, para comercialização, e eventualmente ocorrem acidentes, escapes desses bichos de tanques ou de tanque-rede, entre outros problemas. Luiz, um país com um potencial como o nosso para a piscicultura, o senhor acha que esse tema ele é discutido o suficiente?
Olha, eu considero que para a gente aqui no Brasil, nós temos alguns pontos que precisam ser melhor tratados. Piscicultura é uma atividade importante, é uma atividade interessante e nós precisamos ainda desenvolver muita tecnologia, principalmente para lidar as nossas espécies nativas e o cultivo das nossas espécies nativas, ao invés de simplesmente importar espécies e trazer espécies para a criação no país. A palavra-chave que eu sempre uso dentro de toda essa discussão, de todos os questionamentos levantados, é planejamento. Né? Ao final, o que a gente pode fazer é ter públicas e estrutura mais adequada de planejamento para o desenvolvimento dessas para a gente minimizar o impacto que essas atividades podem trazer às espécies nativas. Você está assistindo a entrevista com o biólogo Dr. Luiz Gustavo. Ele é professor também na universidade no estado das Minas Gerais. Esse tema pode parecer um tema não muito conhecido, não muito relevante, mas perceba, às vezes até você comprar um peixinho no aquário e às vezes você se cansa dele, joga dentro do vaso sanitário, você pode estar se assustando, mas o doutor falou que isso acontece. Esse peixe pode chegar em algum rio, em algum riacho e pode ser um predador, ele pode se tornar uma espécie invasora e você pode mudar inclusive o contexto daquela situação da vida aquática na sua cidade, aí na sua região. Por isso, muito importante você prestar atenção no que está sendo conversado aqui. Vamos voltar à entrevista com o Dr. Luiz Gustavo. A Secretaria da Pesca, você acha que ela cumpre o seu papel? Ela interage o suficiente com os outros atores, com pesquisadores como o senhor? Olha, nesse ponto, eu acho que a gente tem duas vertentes e duas direções distintas a serem seguidas e analisadas. Porque quando a gente fala em pesca, o Brasil, por exemplo, ele ainda falha muito em fornecer dados suficientes, por exemplo, de monitoramento de pesca em área continental. É monitoramento de pesca de peixes e espécies de água doce. Então, a gente tem um apontamento muito pequeno e muito restrito ainda em algumas regiões sobre a pesca continental, sobre o que ocorre na pesca continental. E é difícil, às vezes, avaliar tendências de aumento ou diminuição nas populações de diferentes espécies, porque a gente não tem essa avaliação bem curada. Para o ambiente marinho, não é uma área em que eu trabalho diretamente, mas para o ambiente marinho a gente sabe que esses apontamentos de pesca são um pouco mais intensivos. Mas a gente realmente precisa de uma maior interação entre os órgãos do poder público com cientistas, pesquisadores que trabalham na área, para, de novo, no sentido de desenvolver planejamento e organizar melhor as informações. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a sua presença. Não é tão comum a presença de acadêmicos no nosso programa, que é mais voltado para a política. Então, eu vou abrir o espaço para o senhor mandar uma mensagem para a sua comunidade, os seus parceiros cientistas, provavelmente os seus alunos, que devem ser muitos, e o pessoal envolvido na indústria de piscicultura no Brasil. Obrigado, Eduardo, obrigado, Sandro, pelo convite. De fato, enfim, eu acho que esse espaço faz toda a diferença realmente para o processo de tomada de decisão. Como eu falei, essa conversa aqui, esse bate-papo, essa aproximação de pesquisadores e academia a esses órgãos de mídia e imprensa que levar a informação à população, principalmente, e para quem toma decisão, é fundamental. A gente precisa melhorar muito esse espaço, de fato. Nós estamos caminhando para situações, e os dados mostram condições alarmantes que nós precisamos entender em termos de declínio populacional dessas espécies. Se nós realmente manter um futuro
sustentável, em que os nossos filhos e netos, bisnetos vão ter acesso e vão conhecer essas espécies que hoje a gente conhece. Nós precisamos de rios e ambientes de água ou ambientes marinhos saudáveis. E esses ambientes saudáveis, eles só vão se manter, só vão existir se existir um esforço conjunto e um entendimento conjunto de que desenvolvimento econômico precisa acontecer, crescimento precisa acontecer, as pessoas e a sociedade precisam ter acesso à infraestrutura, mas existe um limite e dentro desse limite existe a capacidade de planejar em cima de dados, de informações existentes, para que vários ativos não existam. Outra situação alarmante que o nosso estudo levantou, de 76% de declínio em espécies migradoras em todo o mundo, com os dados desde 1900 a 2016, e que se a gente não fizer nada e não virar esse jogo, nós certamente estamos fadados a perder uma série dessas espécies. No país continental como este nosso, quando a gente trata desse assunto, a gente tem de um extremo ao outro. Nós temos os nossos conterrâneos nos interiores, por aí, com a varinha a pescar algum lambari, alguma piaba, e já tivemos até ministro da pesca que disse que não sabia colocar uma minhoca no anzol. Nesses tempos de mudanças, a gente espera que hoje, nesse novo governo, as autoridades que estão linkadas a esse assunto possam procurar professores, mestres que entendem do assunto, como o doutor Luiz Gustavo, que está aqui com a gente, para que a gente possa avançar. E, como disse o professor, que futuras gerações possam ter contato, permanecer tendo, né, as espécies que hoje nós temos no nosso país. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Esperamos ter o senhor aqui em breve, numa outra oportunidade. Sem dúvida, obrigado novamente pelo contato e parabenizo novamente pelo espaço oferecido para essa discussão. Só registrar aqui que o professor Luiz Gustavo está na gloriosa Minas Gerais, em BH, Minas Gerais. Como é que diz aquela música, ô Eduardo Negrão? Você que é bom nisso? Quem te conhece não esquece jamais, é isso? É isso aí. Ô, Minas Gerais. Obrigado a você também pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Olha, amanhã, terça-feira, nós temos uma entrevista muito especial. A doutora Patrícia Domingos, que é delegada de polícia no estado de Pernambuco, ela concedeu uma entrevista exclusiva para o Com Brasil Nordeste e nós vamos mostrar tudo aqui na tela da TV Com Brasil. Amanhã, não perca, meio-dia, uma entrevista muito especial com a doutora Patrícia Domingos, delegada de polícia no estado de Pernambuco, é também pré-candidata a prefeita da cidade. Vale muito a pena você conferir. Agradecendo aqui a toda a nossa equipe técnica, também ao nosso pessoal que está em São Paulo, ao presidente Fernando Mauro, ao amigo Neto, que é da parte técnica da TV Com Brasil em São Paulo, mas agradecendo especialmente a você que tem aberto a porta da sua casa para que nós possamos entrar através da tela da TV Com Brasil. Obrigado mais uma vez e até a próxima.